Fala pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa aula de hoje. E a nossa conversa hoje é sobre dor torácica. O objetivo dessa aula, pessoal, é abordar o raciocínio clínico para as causas mais comuns de dor torácica, especialmente na atenção primária, tá? Saber as características de algumas das doenças, se dá para manejar na própria PS ou se precisa encaminhar, tá? Então, nosso foco aqui é identificar o que está levando à dor torácica do paciente que está aí na sua frente na atenção primária, beleza? Então, pessoal, vamos começar alinhando a nossa base. O que é exatamente o que a gente chama de dor torácica? Guardem esse conceito, pessoal, é importantíssimo. Qualquer dor ou desconforto, gente, que apareça do queixo até o umbigo, entra como dor torácica. E aqui entra também braços, ombros, dorso, não é só o meio do peito, como muitas vezes intuitivamente a gente acha que é. Tá? E por que isso é importante? Porque às vezes, gente, o paciente chega descrevendo para você, tô com uma sensação de peso, sufocamento aqui na garganta, uma queimação na escápula. Gente, tudo isso aqui cai no mesmo balde. A gente chama isso de dor torácica e precisa investigar, beleza? Então, a partir de agora, sempre que ouvirem uma queixa de dor entre a mandíbula e o umbigo, incluindo membros superiores e o dorso, classifiquem como dor torácica, tá? Vamos em frente? Certo, pessoal. Aqui é muito importante a gente perceber que a dor torácica não significa automaticamente que o paciente está infartando, tá? Olhem só essa tabela aqui que vai fazer mais sentido para vocês. Vejam que a causa da dor torácica ela varia bastante conforme o local em que o paciente procura atendimento. Então, lá no ambulatório, na atenção primária, as causas mais comuns são as causas musculoesqueléticas. Muitas vezes aquela dor mais pontual, né, que o paciente consegue localizar bem. Pode acontecer depois de algum esforço físico, ou às vezes até tensão muscular, né? Agora, prestem atenção nisso aqui. Quando o paciente chega no pronto atendimento, na emergência, o cenário, gente, muda drasticamente. A dor de origem cardíaca sobe lá para o topo, chegando a 60% no pronto atendimento e 45% na emergência. Então, isso aqui significa que nesses locais, gente, a suspeita inicial sempre precisa ser forte para causas cardíacas, tá? Especialmente o infarto, tranquilo? A grande dica aqui é sempre pergunte com calma as características da dor e levando sempre em consideração o contexto clínico, a idade, fatores de risco, gravidade dos sintomas, né? Isso aqui vai ajudar a direcionar a suspeita inicial. Mas aqui, gente, uma dica para a prova. Atenção a essa diferença entre os cenários clínicos, tá? As questões gostam muito de testar exatamente esse raciocínio clínico. Se o paciente está no ambulatório, na atenção primária, quais que são as causas mais prevalentes? Por outro lado, se ele está num pronto-socorro, quais são as causas mais prevalentes dessa dor torácica, tá? Guardem isso aqui que vale ouro, certo, pessoal? Olha só, gente, mais um slide aqui de ouro. Esse aqui ele traz um resumão completo das principais causas de dor torácica dividido por grupos, tá? Acompanhe aqui comigo. Vamos começar assim, de fora para dentro do corpo, para fazer mais sentido. Então, primeiro a gente tem aí pele e osteomuscular. Como a gente conversou, osteomuscular são as campeões na atenção primária, lembra? Dor miofascial, costocondrite, que é aquela dor bem localizada ali, quando você aperta ali a região das costelas, da região articular das costelas com o externo, né? Na pele, uma causa bem comum é o herpes zoster, né? Que geralmente pode começar com dor antes das lesões aparecerem, então pode ser um desafio, tá? Aí vamos entrando um pouquinho mais nas causas cardiovasculares. Atenção especial aqui, hein? Nós temos a doença arterial coronariana, que se divide em síndrome coronariana aguda, né? Angina instável, infarto. A angina estável, né, que é a doença arterial coronariana crônica. Além dela, nós temos aí a pericardite e também situações bem graves, né, como tamponamento cardíaco, dissecção de aorta, né, que geralmente tem uma dor abrupta, extremamente intensa. Nós vamos conversar um pouquinho sobre ela, tá? Aí vamos para os lados, né? Nós temos as causas pulmonares. Geralmente aqui nós temos um padrão de dor que costuma ser ventilatório dependente, né? E aí nós vamos pensar na pneumonia comunitária, não esquecer do pneumotórax, do tromboembolismo pulmonar, né? Aquele paciente com fatores de risco como imobilização recente, cirurgia, histórico de trombose de membros inferiores, acende o alerta para TEP, tá?
Descendo um pouquinho, nós temos as causas gastrointestinais, a doença do refluxo gastroesofágico, dispepsia, espasmo esofágico, doenças biliares, né? Especialmente aí causadas por cálculos biliares, né? E aí, menos comum na APS, mas também a pancreatite aguda, né? Que pode irradiar para o dorso também, é outra causa de dor que a gente precisa estar atento nos diagnósticos de dor torácica. E por fim, como diagnóstico de exclusão, as causas psiquiátricas, né, gente? As causas de saúde mental, transtorno do pânico, ansiedade. Muitas vezes os pacientes chegam angustiados, descrevendo dor no peito, sensação de aperto, de sufoco. Aqui, gente, é importantíssimo uma história rica, um excelente exame físico para a gente conseguir realmente ficar tranquilo com essa hipótese aqui, tá? Para as provas, pessoal, macete importante aqui, ó. Geralmente, o examinador ele vai querer testar a sua capacidade de diferenciar rápido entre essas causas. Então, presta atenção na localização, nas características da dor, nos fatores desencadeantes, na duração, tá? Isso aqui ajuda muito a gente acertar as questões. Beleza, pessoal? Tranquilo até aqui? Maravilha, gente! Agora que conversamos aí por cima sobre essas causas de dor torácica, fica claro o grande desafio que é avaliar a dor torácica na atenção primária, né? Primeiro, são muitos diagnósticos diferenciais possíveis, né? Então, nosso grande papel aqui é identificar quem realmente está em risco, né? Quem pode ter uma causa grave e, ao mesmo tempo, não exagerar em exames e não criar ansiedade desnecessária no paciente. Então, é o primeiro desafio. Outro ponto, gente, é fundamental a gente pensar na prevalência das causas de dor torácica do local onde é que você está trabalhando. Então, por exemplo, se você está no consultório, numa unidade básica de saúde, você vai encontrar mais dor muscular do que infarto. Mas não é por isso que a gente vai ignorar a possibilidade de casos graves. Então, mesmo você estando na atenção primária, você precisa descartar essas causas graves, mesmo sendo a osteomuscular a mais prevalente, tá? E aqui entra uma dica essencial para a prática clínica, gente, e também cobrado em provas. Façam sempre uma anamnese cuidadosa, direcionada. Você vai perguntar os detalhes da dor, os fatores desencadeantes, o que alivia, qual que é a duração, os sintomas associados, né? E aí, associado a isso, um excelente exame físico objetivo, focado ali naquilo que realmente pode ajudar você a diferenciar rapidamente as causas, né, daquela dor, e é o que a gente vai conversar nos próximos slides. E aí, com todos esses dados, a gente vai utilizar um raciocínio bayesiano, ou seja, estimar a probabilidade desse paciente. A cada pergunta que a gente faz, a cada dado que a gente encontra, a gente vai encontrando a probabilidade pós-teste, que se torna a probabilidade pré-teste da próxima pergunta, do próximo exame físico que eu realizo, né? Até a gente chegar num determinado ponto em que a gente consegue identificar se o risco para uma síndrome coronariana aguda é alto, se o risco para uma doença arterial coronariana crônica é alto. Isso aqui, gente, é o que vai ajudar a gente a conduzir cada caso de forma adequada, reduzir erros diagnósticos e, consequentemente, ir aumentando a sua confiança clínica. Lembra do que a gente conversou lá na aula de raciocínio clínico? Aqui, gente, é sem dúvida uma queixa que ele precisa estar bem afiado para a gente caminhar com mais segurança. Faz sentido, pessoal? Muito bom. Agora, pessoal, essa aqui, como a gente acabou de conversar, é uma das partes mais importantes. Fazer uma boa anamnese na dor torácica. Isso aqui, gente, vai guiar o seu raciocínio diagnóstico. Então vamos lá, acompanhem comigo. Primeiro, perguntem sempre sobre o tempo e duração da dor. Dor súbita, ela pode sugerir, por exemplo, uma embolia pulmonar, dissecção aórtica, pneumotórax. Por outro lado, aquela dor de dias, ela pode indicar algo muscular ou gastrointestinal, tá? Outra coisa, peçam sempre para o paciente localizar a dor. Consegue, seu João, apontar com o dedo a dor do senhor? Uma dor pontual que ele consegue apontar com o dedo pode ser osteomuscular, pode ser às vezes de saúde mental, né? Agora, uma dor ali retroesternal, mais difusa, pode sugerir algo visceral, algo cardíaco, esofágico, né? A dor, geralmente do infarto, o paciente não consegue apontar com o dedo um pontinho específico.
Outra coisa fundamental, gente, é perguntar: essa dor irradia, essa dor caminha para algum lugar? Uma dor que irradia para o braço, para a mandíbula, para o dorso. Gente, aumenta muito a suspeita de dor cardíaca, porque ela tem esse padrão, tá? E aí você vai caracterizar como é que é essa dor. É uma dor em aperto, em peso, em pontada? É uma dor que parece uma facada, uma dor lancinante, típica ali da dissecção aórtica, né? Peso, aperto, pressão sugere muito isquemia cardíaca. Já a queimação, né, retroesternal sugere, por exemplo, refluxo gastroesofágico, né? Uma pontada rápida, geralmente localizada, é muito sugestivo, por exemplo, de dor muscular, tá? Não esqueçam também, gente, de investigar os fatores desencadeantes e os fatores de alívio, né? Então, dor desencadeada por esforço, por emoção, por relação sexual, por uma refeição mais copiosa. Opa, é uma dor que sugere cardiovascular aqui. Talvez uma doença isquêmica, dor que melhora com repouso, melhora com o uso de nitrato. Gente, que isso? Aumenta muito a nossa suspeita de angina, né? Já aquela dor relacionada à respiração, ou seja, uma dor ventilatório dependente, ela sugere uma causa pulmonar ali que está irritando a pleura, né? Pelo mecanismo também de esticar o tronco durante a inspiração, causas osteomusculares também podem piorar pela respiração, certo? Além disso, pessoal, também perguntem sobre sintomas associados, sudorese, náuseas, dispneia, síncope, né? Típico de eventos cardíacos agudos. E claro, não pode faltar aqui na investigação os fatores de risco cardiovascular. Se o paciente tem hipertensão, tem diabetes, tem tabagismo, tem histórico familiar de doença cardiovascular precoce, ou o paciente já teve algo parecido, tá? Isso aqui já vai ajudar você a aumentar a probabilidade daquela dor ser algo cardiovascular, por exemplo. Beleza, gente? Maravilha, pessoal. Agora chegamos ao exame físico, que como vocês vão ver, é uma etapa chave também para a gente fechar o nosso raciocínio diagnóstico. E aí, gente, nós começamos pela ectoscopia. O que você está vendo nesse paciente enquanto você conversa com ele? Ele está sudoreico. O paciente com infarto, ele pode ter o que a gente chama de diaforese, que é uma sudorese intensa. O paciente pálido, às vezes cianótico, prostrado. Gente, tudo isso aqui indica gravidade, tá? Outra coisa, não podemos esquecer, gente. Tem gente que esquece disso aqui. Pelo amor de Deus. Aferir sinais vitais, tá? Isso aqui é obrigatório nesses casos, pessoal. Pressão arterial, frequência cardíaca, frequência respiratória, temperatura, tá? Avaliar também a saturação de oxigênio, bota o oxímetro nele, vê como é que tá, avalia o tempo de enchimento capilar, como é que estão as extremidades desse paciente, estão com extremidades frias ou não, estão bem perfundidas, tempo de enchimento capilar menor que 3 segundos, tá? Tudo isso aqui, gente, é fundamental na avaliação inicial. Tá? Aqui você consegue ver se esse paciente está estável ou não, tá? Dependendo do que você encontra aqui, para tudo e encaminha esse paciente para emergência, com urgência, pede uma viatura aí do SAMU para resgatar esse paciente, se você está na atenção primária, beleza, pessoal? Aí seguimos com a avaliação dos aparelhos cardiovascular e pulmonar, tá? Na ausculta cardíaca, a gente vai buscar aí alterações em bulhas, né, desdobramentos de bulhas, presença de B3, de B4, né, que sugere, se for agudamente aí um infarto, por exemplo, né, presença de sopros, né, que pode indicar, por exemplo, uma estenose aórtica, que pode vir a ser causa de uma isquemia, palpar o ictus cordis, né, para ver se esse coração está hipertrofiado, né, pode ser também uma causa de doença isquêmica. A ausculta respiratória, gente, também é essencial. Aí, ruídos adventícios, né, como crepitações, pode sugerir pneumonia, ou então pode sugerir um edema pulmonar, né? Às vezes esse paciente teve um infarto muito grande, fez uma insuficiência cardíaca aguda, tá com edema pulmonar, tá aqui pinçando na sua cara, né? Diminuição de murmúrio vesicular também levanta a suspeita aí de pneumotórax, né? Aí a gente faz avaliação também, frêmito tóraco vocal, que também ajuda a gente a pensar em pneumotórax, né? Naqueles casos que está reduzido, ou então quando o frêmito tóraco vocal está aumentado, pode falar a favor de uma síndrome consolidativa como a pneumonia, né? A percussão, ela pode ser maciça na pneumonia e timpânica no caso de pneumotórax, né?
E aí, gente, eu deixei mais para o final, porque primeiro a gente vai descartar os sinais de gravidade, mas não se esqueçam de observar bem a pele do tórax desse paciente, tá? Embora muitas vezes as lesões do herpes zoster surjam já com a dor tendo aparecido ali 24, 48 horas antes, né? Pode ser que no momento da consulta esse paciente ele já tenha manifestado vesículas, crostas, né? Seguindo o trajeto do dermátomo, ali geralmente ele não atravessa a linha média do corpo, né? Outra coisa, gente, também precisamos fazer uma boa palpação osteomuscular da parede torácica. Nós vamos buscar aí pontos de dor reprodutíveis, né? Como ponto gatilho em alguma das musculaturas que nós vamos conversar. Dor à palpação de costelas ou articulações externo-costais. Isso aqui sugere muito causa muscular ou costocondrite, tá? E aí, gente, algumas dicas práticas para a gente lembrar. O exame físico ele pode ser normal na angina estável, por exemplo, tá? Então, olha só, a gente tem que manter um alto grau de suspensão, né? Principalmente aí a depender das características da dor, dos fatores de risco. Por isso é um complemento, anamnese e exame físico, né? Dor palpável, reprodutível à palpação, gente, é forte indicativo de causa musculoesquelética. Por outro lado, presença de crepitações localizadas ali na base do pulmão, unilateral, né, na ausculta, geralmente associado à febre, isso aqui já aumenta muito a suspeita de pneumonia. Dor ventilatório dependente, geralmente ela exclui causas cardíacas, né? A gente tem a pericardite que também tem uma dor desse padrão aqui, mas normalmente a gente vai pensar em causas pulmonares, causas musculares, né? Já a presença de hipotensão, terceira bulha, dor irradiando para os braços, né? Especialmente o braço direito, indicam fortemente infarto agudo do miocárdio, certo, pessoal? Então, gente, atenção a esses detalhes, tá? Eles vão ajudar muito vocês no raciocínio clínico. Tranquilo, gente? Beleza, pessoal. Agora vamos aprofundar um pouco mais nas causas de dor torácica, tá? Começando pelas causas cardiovasculares e aqui especialmente a dor torácica isquêmica, tá? Pessoal, as características típicas dessa dor incluem aí desconforto ou dor retroesternal, tá? Que é aquela bem no meio do peito, atrás do externo, certo? Ela pode irradiar ou para a mandíbula, ou para o pescoço, ou para os ombros, ou para os braços, tá? Sendo que a irradiação para a direita é a que tem a maior razão de verossimilhança positiva, tá? Algo próximo de 5, o que é até um pouco de contrassenso, né? Geralmente a gente acredita que irradiar mais para o lado esquerdo é o que é mais comum, mas na verdade o que é mais sugestivo, que aumenta mais a probabilidade, é irradiação para o lado direito, tá? Mas detalhe, pode ser que não irradie para lugar algum, tá? Beleza, pessoal? Então atenção a isso. Algo que chama muita atenção aqui é que geralmente a dor começa ou piora com esforço físico, tá? E nos casos de doença coronariana estável, melhora rápido com repouso ou nitrato, tá? Então guardem isso, porque é clássico, tá? Por outro lado, se nós estivermos pensando no próprio infarto, essa dor, gente, agudamente, ela é mais prolongada. Tá? E ela não vai aliviar com repouso. Por quê? Porque já teve isquemia que gerou necrose desse coração, desse miocárdio, certo? Não esquecer também dos sintomas associados, importantes, tá? Especialmente quando nós falamos da doença coronariana aguda, ou seja, a gente está pensando numa angina instável, num infarto, né? Então, geralmente, vai vir associada aí a náuseas, sudorese fria, falta de ar, tontura, sensação de desmaio, né? Aquela diaforese que eu falei para vocês, né? Esses sintomas aqui, gente, aumentam bastante a nossa suspeita para causa cardíaca, tá? E aí, gente, sempre busquem afastar outras causas visíveis, né, que possam explicar o quadro. Herpes zoster, trauma evidente, né? Agora, você fez anamnese, exame físico, caminhou para isso aqui, não houve nada aparente, gente, isso intensifica ainda mais a nossa suspeita para dor cardíaca, beleza? Outro ponto importante aqui, pessoal, fiquem atentos aos equivalentes anginosos. O que são esses equivalentes anginosos? São sintomas atípicos, muito comuns em idosos, gestantes e diabéticos, pessoal, e às vezes confundem bastante. Esses equivalentes, eles são sinais ou sintomas que podem vir no lugar de uma dor torácica, né?
Por exemplo, por conta de uma disfunção na transmissão da dor, que pode ocorrer especialmente nessas populações aqui, tá? Então, nesses grupos de pacientes, pessoal, sintomas como diaforese, dor epigástrica, né, sem aquela dor típica retroesternal, dispneia aguda ou até mesmo síncope, pode representar a manifestação de uma doença isquêmica aguda do coração, mesmo se essas pessoas não tiverem dor torácica. Ou seja, são os equivalentes anginosos. Então, esses pacientes idosos, gestantes e diabéticos, eles podem ter apresentações menos típicas. Às vezes a pessoa está infartando e o único sintoma que ela tem é dispneia. Então, nesses pacientes, gente, merecem nossa atenção redobrada e estejam atentos a esses equivalentes anginosos, tá? Em provas, eles adoram esses casos atípicos para testar o raciocínio clínico do aluno. Certo, pessoal? Excelente. Aqui, gente, eu gostaria de falar rapidinho com vocês sobre as causas de dor torácica isquêmica, né? Que é chamada de angina, essa dor torácica causada por isquemia, tá? A causa mais comum, gente, disparada, é a doença aterosclerótica das artérias coronárias, tá? Que é aquela situação em que placas ali de aterosclerose, elas vão entupindo aos poucos as artérias e vão reduzindo o fluxo sanguíneo. Lembra, lá na aula de dislipidemia a gente conversou um pouquinho sobre isso aqui? Beleza? Só que, além disso, pessoal, existem outras causas importantes também, tá? Por exemplo, miocardiopatia hipertrófica ou a miocardiopatia hipertensiva. Aqui, gente, a dica geralmente é suspeitar quando o paciente já tem uma história prévia de cardiopatia, por exemplo, a hipertensão ou uma valvopatia, né? E aí o paciente geralmente pode apresentar uma terceira ou quarta bulha, desvio do ictus cordis, né? Ali no exame físico. E além disso, pessoal, outra causa de dor torácica isquêmica é a estenose aórtica, né? Que é caracterizada ali pelo famoso sopro sistólico no foco aórtico. Então, a região ali da aorta, né, que está saindo ali do ventrículo esquerdo, ela está estenosada. E um dos locais para onde a aorta jorra sangue é para a coronária. Então, se está tendo redução da quantidade de sangue que sai por essa aorta, consequentemente, tem uma redução da oferta de sangue para esse coração, que consequentemente pode gerar isquemia miocárdica também, certo, pessoal? Então, 3 causas principais aí para vocês, sendo que a principal delas é, sem dúvida, a doença aterosclerótica das coronárias, beleza, pessoal? Agora, gente, uma classificação que vocês vão usar muito na prática e que cai frequentemente nas provas é a famosa classificação da Canadian Cardiovascular Society, tá? Que classifica a gravidade da angina do paciente. E ela classifica a angina em 4 classes. Olha só. Nós temos na classe 1 aquele paciente que só tem angina quando ele faz um esforço muito intenso. Então, quando ele faz um exercício mais puxado, quando ele sobe vários lances de escada, tá? Esse paciente que tem angina exclusivamente nessas situações, a gente coloca ele na classe 1, tá? Já a classe 2 é aquele paciente que tem dor torácica com esforços maiores do que o habitual. Tá? Então, por exemplo, quando ele caminha 2 quarteirões planos, ou então quando ele sobe mais de um lance de escada, nesse caso, o paciente que sente a angina, que tem a dor torácica, nessas situações de um esforço maior que o habitual, a gente coloca ele na classe 2. Tá? Já na classe 3, aqui, gente, já fica mais limitante. A angina aqui, ela acontece com os esforços habituais do dia a dia. Então, caminhar apenas 1 quarteirão, o paciente já sente a angina. O paciente que sobe um lance de escadas, ele já tem que parar para descansar por conta da dor torácica. Aqui, a gente coloca ele na classe 3, beleza? E por fim, na classe 4, essa aqui sem dúvidas é a mais grave, e aqui é aquele paciente, gente, que tem angina mesmo nos mínimos esforços. Ou seja, ele vai vestir roupa, ele tem dor torácica, ele vai tomar banho, ele tem dor torácica, ou então, gente, até no repouso esse paciente tem dor torácica, tá? Então, gente, percebam que não é uma classificação difícil, ela é bem simples, tá? Então, a gente vai classificando à medida que a intensidade dos sintomas do paciente vão avançando, tá? Então, aquele paciente de classe 1 é aquele que só tem angina quando vai fazer esforços muito intensos. Classe 2, aquele paciente que tem angina quando ele vai fazer um esforço maior que o habitual.
tá? Classe 3, aquele paciente que tem angina mesmo nos esforços habituais do dia a dia. E a classe 4 é aquele que tem aos mínimos esforços, coisa básica, gente, vestir roupa, pentear o cabelo, tomar banho ou às vezes até no repouso. Beleza, gente? Tranquilo até aqui? Beleza, seguindo então, pessoal, vamos organizar tudo isso aqui num esquema visual para ficar bem claro na cabeça de vocês. Como a gente vinha conversando sobre isquemia cardíaca, eu gostaria que ficasse bem claro para vocês os termos e o que representa cada um deles, tá? Não quero que vocês fiquem no escuro mais. Então vamos lá. Pessoal, sempre que a gente fala em doença arterial coronariana, a gente está falando de algo que engloba a doença aguda e a doença crônica, tá? Então a gente está falando de uma insuficiência coronariana aguda ou crônica. Insuficiência é o quê? É quando aquela estrutura não está executando sua função de forma adequada. Qual que é a função da coronária? Irrigar o coração, certo? E essa insuficiência ela pode ser aguda, tá? Que a gente chama aí de doença arterial coronariana aguda, que é nada mais nada menos que a síndrome coronariana aguda, tá? E a gente tem também a insuficiência coronariana crônica, tá? Que é quando ela tem uma falha mais pontual, mas que se resolve rápido. Então vamos lá. Começando com a DAC aguda, que é a síndrome coronariana aguda. Essa síndrome, gente, ela se divide em 3 situações importantes que vocês precisam guardar bem. Aqui nós temos a angina instável, o infarto sem supra e o infarto com supra. Na angina instável, gente, a artéria coronária, ela tem uma obstrução parcial causada aí por um trombo, né, que possivelmente se deslocou de uma placa aterosclerótica instável, mas, apesar disso, não há morte do tecido cardíaco, ou seja, não há necrose miocárdica, tá? Mas esse paciente está sob alto risco disso acontecer. Então, é uma urgência cardiovascular, tá? Angina instável é uma urgência cardiovascular e o paciente precisa ir para o pronto atendimento. Mas aqui, na angina instável, se você faz o eletro do paciente, ele não vem com supra de ST e mais ainda, os marcadores de necrose miocárdica, como a troponina, eles vão vir negativos, beleza? No infarto sem supra, pessoal, também tem obstrução parcial, tá? Por um trombo agudo, mas aqui já existe necrose do tecido miocárdico, tá? Então, o eletro desse paciente, ele vem sem supra, porque não ocluiu totalmente ali a coronária, mas os marcadores de necrose miocárdica, gente, eles são positivos, beleza? Por fim, no infarto com supra, nesse caso, gente, a obstrução da coronária, ela é completa pelo trombo, tá? E causa aí uma necrose significativa do músculo cardíaco. É o cenário mais grave de todos, tá? Aqui o paciente, ele tem elevação do segmento ST no eletro, por isso que a gente fala infarto com supra de ST, né? E ainda tem marcadores de necrose miocárdica positivos. Certo, pessoal? Do outro lado da história, aqui à direita, né, do nosso fluxograma, nós temos a DAC crônica, né, que corresponde ao que chamamos de angina estável. Aqui, pessoal, o paciente tem uma placa aterosclerótica, só que ela é estável, independente do tamanho dela. Se vocês observarem aí na figurinha, eu coloquei uma que está ocluindo quase tudo, mas ela é estável, não tem trombo, tá? Beleza? O que acontece aqui, gente? É que naqueles momentos em que há um aumento da demanda ali de sangue, de oxigenação para aquele coração, por exemplo, aos esforços, então por isso que a gente classifica, ó, o paciente está subindo um lance de escadas e já sente dor, o paciente tem relação sexual e sente dor, ou então ele faz uma refeição mais copiosa, ou passa por algum estresse emocional. Nesses casos, esse coração ele é mais demandado, só que devido à obstrução estável, ele não consegue responder. Ou seja, essa coronária ela está insuficiente e ela gera períodos de angina. Só que essa situação, essa dor, ela se alivia rapidamente ao repouso ou então quando ele usa nitrato, que vai fazer uma dilatação dessa coronária. Ou seja, por não ter trombo, essa dor ela vai melhorar rapidamente ao repouso. Por quê? Porque a demanda do coração vai reduzir com o repouso. Certo, professor, mas eu ainda estou em dúvida em como eu vou diferenciar a angina estável da angina instável.
Certo, pessoal, olha só aqui embaixo. 3 critérios rápidos para vocês. A presença de qualquer um desses critérios classifica o paciente como tendo angina instável e, consequentemente, ele tem síndrome coronariana aguda, tá? E nesse caso ele precisa ser avaliado na emergência. Então nós temos aí o primeiro critério, que é angina em repouso, que ela é definida por uma dor que dura mais de 20 minutos e que começou recentemente, por exemplo, na última semana, tá? É um dos critérios. Outro critério é a angina de início recente, só que é aquela que começa com sintomas aí há menos de 2 meses, mas que já limitam as atividades habituais ou aquelas atividades discretamente acima do habitual. Então seria uma angina classe 2 ou classe 3. Perceberam aqui a importância da gente saber aquela classificação, né? E o terceiro critério, gente, é a angina em crescendo, que ela é caracterizada por uma piora progressiva de uma angina que era previamente estável. Então aqui a gente tem um paciente que referia estar com angina estável, aquela característica básica, piorava com algum esforço, mas depois ela melhorava ao repouso, tá? E aí, geralmente, ela era classe 1 ou classe 2, mas que passou agora a ser classe 3 ou classe 4, ou seja, com sintomas aos esforços habituais ou aos mínimos esforços. Certo, pessoal? Então, guardem bem essa divisão, vai ajudar bastante vocês nas provas e também na vida. Tranquilo, gente? Muito bom, gente. Então, falando até aqui, deu para entender que a principal causa de dor torácica na atenção primária é músculo-esquelética, certo? Mas também vimos que a DAC precisa estar no nosso radar para descartarmos que o paciente à nossa frente não está com alguma doença grave. Correto, pessoal? Então, beleza. Mesmo na atenção primária, nós precisamos, então, descartar que a dor do paciente não é de origem cardiovascular. E aí, para isso, pessoal, existem 3 etapas fundamentais que nós precisamos seguir na avaliação diagnóstica. Então, sempre que vocês estiverem diante de um caso de dor torácica, vamos seguir esse passo a passo aqui, tá? Primeiro ponto, e muito importante, avaliar rapidamente se há indicação de encaminhar o paciente ao pronto-socorro. No próximo slide, eu vou ensinar vocês a raciocinarem probabilisticamente quando a gente tem indícios de encaminhar ao pronto-socorro. Calma aí. Seguindo, uma vez descartando o risco de síndrome coronariana aguda, nós estaremos diante de uma dor torácica que nós precisaremos avaliar se ela se trata ou não de uma dor de origem isquêmica crônica, que seria a angina estável, tá? Que dá para abordar no ambulatório, concorda? Aí o próximo passo, então, seria estimar a probabilidade pré-teste dessa dor do paciente, então, ser uma doença arterial coronariana crônica. E uma vez identificada essa probabilidade pré-teste, nós conseguiremos decidir quais métodos adicionais de investigação devem ser usados. Então, por exemplo, se a gente estiver diante de uma suspeita intermediária de doença arterial coronariana crônica, a gente vai precisar solicitar um teste ergométrico ou algum teste mais específico. Mas, se a probabilidade de DAC crônica for baixa, a gente não vai nem precisar investigar profundamente isso e nós vamos pensar em outras causas. Então, gente, com isso aqui em mente, acompanhe aqui esse passo a passo que nós vamos fazer agora. Então, começando pela primeira etapa, que é decidir quem deve ser encaminhado rapidamente ao pronto-socorro. Essa decisão, gente, ela é baseada numa caracterização bem detalhada da dor, tá? Categorizar clinicamente esse paciente, avaliar fatores de risco. E aí, como é que a gente faz isso? Primeiro ponto, lá na anamnese, caracterize bem a dor, tá? Vocês vão investigar 3 características principais para a gente tomar essa decisão. Primeiro, tipo e localização. Dor em aperto, opressão, queimação, peso no peito. Se tiver qualquer uma dessas características, é positivo aqui pra gente, tá? E a localização, retroesternal, precordial ou epigástrico, tá? Tudo isso aumenta a chance de ser cardíaca. Então vamos lá. Segunda característica, irradiação e sintomas associados. Se essa dor irradia para o dorso, para a mandíbula ou para os braços, ponto positivo aqui. Se os sintomas associados são náuseas, dispneia, sudorese, vômitos ou palidez, também fala a favor de causa cardiovascular. E a terceira característica são os fatores que pioram ou melhoram a dor. Piora com esforço físico ou emocional, melhora com repouso ou nitrato.
Certo. Então, fizemos essas perguntas. Em seguida, a gente vai avaliar os fatores de risco do paciente. Quais são esses fatores de risco importantes para vocês lembrarem? Nós temos aí história prévia de infarto ou AVC, né, do próprio paciente, histórico de diabetes, hipertensão arterial, dislipidemia, idade acima de 60 anos, tabagismo, doença renal crônica ou história de doença familiar cardiovascular precoce, né? Então, em familiares de primeiro grau aí, né, geralmente pai, mãe, irmãos, homens abaixo de 55 anos e mulheres abaixo de 65 anos. Beleza, com essa avaliação em mãos, a gente vai categorizar essa dor sendo ela tipo A, B, C ou D. Vamos lá, vamos com calma. Tipo A é o tipo que a gente chama que é definitivamente anginosa. Para ser definitivamente anginosa, essa dor ela tem que ter as 3 características que a gente acabou de conversar. Tem que ter tudo isso aqui. Localização, tipo de dor, né, em aperto, localização retroesternal, aí irradiação geralmente para o dorso, mandíbula ou braços, geralmente com sintomas associados, náuseas, dispneia ou sudorese, tá? E a terceira característica é que ela piora com esforço ou emocional e geralmente melhora com repouso ou nitrato. Beleza, tem as 3, nós vamos chamar ela de tipo A, definitivamente anginosa. Tá, e o tipo B? Tipo B é provavelmente anginosa. Ela vai ter 2 dessas 3 características que a gente acabou de conversar. E a tipo C é a que é não anginosa, que ela vai ter apenas uma dessas características, tá? E a tipo D, que é definitivamente não anginosa, que é quando a dor não apresenta nenhuma dessas características que a gente acabou de conversar aqui da anamnese, certo? Com essa categorização, gente, e com os fatores de risco cardiovascular que a gente conversou, vocês vão estimar a probabilidade desse paciente que está aí na sua frente ter uma síndrome coronariana aguda. Por quê? Se ele tiver síndrome coronariana aguda, lembra qual que é a conduta? Emergência, na hora, beleza? E aí, pessoal, como é que a gente vai fazer isso? Se o paciente tem uma dor do tipo D, ou então é uma dor tipo C, com no máximo um fator de risco desses aqui, esse paciente ele tem uma probabilidade baixa de síndrome coronariana aguda, tá? Menos de 15%. Esse paciente, a gente vai investigar outras causas de dor torácica para ele. Não precisa mandar para emergência. Fechou? Olha que raciocínio bacana. Por outro lado, o paciente que tem probabilidade moderada são aqueles pacientes, gente, com dor tipo C, que tenham diabetes, aterosclerose prévia ou mais de 2 fatores de risco. Beleza? Então, o paciente tem uma dor do tipo C e tem diabetes, ou ele tem uma dor do tipo C e tem aterosclerose prévia, ou ele tem tipo C e tem mais de 2 desses fatores de risco aqui. E por fim, gente, aqueles pacientes com probabilidade alta, ou seja, mais de 85% de chance dessa dor ser síndrome coronariana aguda. Esses, gente, são aqueles pacientes com dor do tipo A, certo? Definitivamente anginosa, que tem as 3 características, ou então do tipo B, que é provavelmente anginosa, que tem 2 dessas características, tá? Ou então ainda aqueles do tipo C, mas que tenham sinais de gravidade no exame físico, ou seja, paciente que tem uma dor provavelmente não anginosa, mas que apresenta congestão pulmonar, então você vai escutar o pulmão dele ali, as 2 bases, né, bibasal, tá crepitando, você faz a ausculta cardíaca, ele tem B3, ele tem a terceira bulha, você faz a avaliação da pressão, ele tem hipotensão, ou então você ausculta ele e ele tem um sopro novo, que não existia. Aí, obviamente, para ter um sopro novo, necessariamente você tem que ter o prontuário desse paciente ou ter conhecido esse paciente antes, né? Beleza, gente? Então, nesses casos aqui, a dor tem uma alta probabilidade de ser síndrome coronariana aguda. Gente, olha como facilitou a nossa vida, tá? Certo, professor. E o que a gente faz com isso? Aí, pessoal, se a probabilidade para síndrome coronariana aguda for moderada a alta, o paciente vai direto para o pronto-socorro. Ele precisa fazer eletro, precisa dosar troponina, outros marcadores de necrose miocárdica, tá? Então, precisa levar esse paciente precisa ser transportado, tá? Até um hospital com suporte cardiovascular. Certo, gente? Tranquilo até aqui?
Beleza. Por outro lado, se esse paciente tem uma baixa probabilidade de síndrome coronariana aguda, que é o que a gente conversou, aí nós vamos manter ele na APS, certo? Na atenção primária, e nós vamos passar para a próxima etapa da consulta, que é estimar a probabilidade pré-teste de doença arterial coronariana crônica, porque a gente já descartou que não é aguda, correto? E aí a gente vai fazer isso com base nos dados clínicos tranquilo também. Olha só, essa tabela aqui, gente, ela é uma ferramenta bem prática, baseada aí na idade, no sexo e no tipo de dor do paciente, que vai nos ajudar a classificar qual que é a chance do paciente realmente ter essa dor torácica por DAC, por doença arterial coronariana. Aí, a gente começa dando o nome correto à dor torácica desse paciente, por meio dessas 3 características aqui também, que nós perguntamos na anamnese, ou seja, localização, fatores de piora e fatores de melhora. Se o paciente tem uma dor retroesternal, que é desencadeada por esforço ou estresse emocional e que melhora com repouso ou nitrato em aproximadamente 1 minuto, nós estamos diante de uma angina típica. Já se o paciente preenche 2 dessas 3 características, nós dizemos que ele tem angina atípica. E por fim, gente, se o paciente tiver só uma ou nenhuma dessas características, nós dizemos que ele tem uma dor torácica não anginosa, certo? Aí, gente, em seguida é batalha naval. Você vai cruzar a idade do paciente com sexo e o tipo de dor torácica e, consequentemente, identificar a probabilidade pré-teste dele ter DAC. Por que pré-teste, professor? Antes de você executar um outro exame complementar, por exemplo, um teste ergométrico, tá? Então, antes de qualquer exame complementar, nós vamos identificar qual que é a chance dessa pessoa ter DAC. Então, vamos pensar aqui. Faz batalha naval aqui comigo. Um homem de 60 anos com a dor caracterizada como angina típica. Olha aí, ele já tem uma probabilidade pré-teste acima aí de 40%, ou seja, 44%, certo? Vamos lá, mais batalha naval. Uma mulher de 40 anos com a dor torácica não anginosa. Qual que é a probabilidade pré-teste de DAC dela? Antes de eu fazer um teste ergométrico nessa mulher, 2%. Deu para entender? Aí, gente, ele usa também a dispneia, porque lembra de eu falar para vocês que ela é um equivalente anginoso, especialmente em quem? Idosos, gestantes, diabéticos, tá? Pode ser que a única manifestação desse paciente, dessa categoria aqui, idoso, gestante, diabético, seja a dispneia, por isso que ela está aqui, beleza? Então tá aí mais uma lembrança. Maravilha! E o que a gente faz após a batalha naval? Aqui, gente, se vocês observarem, cada quadrinho tem uma cor. E essa cor indica se o paciente tem probabilidade muito baixa, que é menor que 5%, né, os quadrinhos brancos. Probabilidade baixa, entre 5% e 15%, nos quadrinhos azul escuro, né? Tem gente que vai ver isso aqui verde água, azul escuro, enfim, gente, pode ser do jeito que você quiser, essa corzinha mais clara. E nós também temos aquele paciente que tem a probabilidade intermediária, maior que 15%, que seriam os quadrinhos aqui azul escuro ou verde escuro, como queiram aí. E aí, gente, mais uma vez, um ponto importante é se o paciente tem fatores de risco. Olha só, se o paciente tiver diabetes, for tabagista ou então tiver um colesterol total acima de 240, você pode pegar o valor que você achou e dobrar ele. Você vai multiplicar por 2 ou às vezes até triplicar a probabilidade pré-teste. Então vamos lá, o exemplo do homem de 60 anos com angina típica que eu citei. Se ele tiver diabetes, probabilidade pré-teste dele vai para as alturas, algo em torno aí de 88%, né? Ou até mais, se a gente triplicar. Que bizarro, né? Então, por isso que esses fatores de risco são muito importantes e muito importante a gente controlar isso também nos pacientes que estão acompanhando aí com a gente, né? Beleza, pessoal? Deu para entender? E agora, o que a gente faz com isso tudo que a gente encontrou? Aí, pessoal, nós chegamos na terceira etapa, que é justamente decidir o que nós vamos fazer com esse paciente. Ele precisa ou não de prosseguir com uma investigação ambulatorial, tá? Eu não estou falando de pronto-socorro mais, uma investigação ambulatorial de dor torácica. E aí? Aí, pessoal, com base na probabilidade pré-teste de DAC, que nós encontramos lá na tabelinha anterior, na batalha naval, lembra? Se o paciente tem uma probabilidade intermediária, ou seja, se ele está em algum daqueles quadrinhos azul escuro ou verde escuro, ele tem probabilidade pré-teste maior que 15%.
Nesses casos, faz sentido nós investigarmos se a causa da dor torácica é ou não por isquemia miocárdica. Porque pensa comigo, lembra do nomograma de Feiga? Se eu tenho uma probabilidade de pré-teste muito baixinha, não adianta nada eu fazer um teste que tem uma razão de verossimilhança ali até interessante, mas não vai jogar esse paciente para uma confirmação do diagnóstico, tá? Por outro lado, se ele tem uma probabilidade intermediária maior que 15%, e aí eu faço um teste com uma boa razão de verossimilhança, eu tenho chance de ou confirmar ou descartar essa condição que eu estou investigando. No nosso caso aqui é a DAC, certo? Então aqui faz sentido a gente investigar se a dor torácica é ou não por isquemia miocárdica, beleza? Então aqui nós vamos indicar e solicitar para esse paciente testes não invasivos de isquemia miocárdica, tá? Exemplos, teste ergométrico, tá? É o que tem a menor razão de verossimilhança aí, tanto positiva quanto negativa, tá? Mas ele tá aí, fácil acesso, beleza? Além dele, cintilografia miocárdica de estresse, ecocardio de estresse, ressonância de estresse, tá? Todos esses testes, pessoal, o que eles fazem? Eles vão gerar um estresse cardíaco, ou seja, eles vão aumentar a demanda por oxigênio do coração e, com isso, eles avaliam se a coronária está funcionando bem ou então se realmente o paciente tem DAC, ou seja, está avaliando se essa coronária está insuficiente nos momentos de maior demanda. Fez sentido? Ah, professor, fez sentido. Por outro lado, se a probabilidade pré-teste do nosso paciente estiver entre 5% e 15%, ou seja, uma probabilidade baixa, a gente vai considerar testes de isquemia só nos casos em que houver fatores de risco adicionais. Então, aquele paciente que tem hipertensão, diabetes, dislipidemia, e aí, pessoal, tem até alguns achados no eletro, tá? Que nós não vamos discutir aqui, mas, por exemplo, se o paciente apresenta qualquer um desses achados aqui, sei lá, ele tem uma alteração de repolarização ventricular, opa, pode ser alguma alteração sugestiva de isquemia. Caso o paciente apresente algum desses fatores de risco, também está indicado solicitar os testes não invasivos para investigação de isquemia miocárdica, tá? Beleza, e se o paciente não tiver esses fatores de risco, professor? Aí, gente, nós vamos investigar outras possíveis causas para essa dor torácica, certo? E por fim, se a probabilidade pré-teste para DAC do nosso paciente for muito baixa, abaixo de 5%, aí não faz sentido nenhum insistir numa investigação para DAC. Lembra do nomograma de Feiga? Lá na primeira linha vertical, que é a probabilidade pré-teste, se ela já é muito baixinha, adianta eu cruzar ela com uma razão de verossimilhança ali até legal do meu teste, eu vou cair aonde? Eu vou cair no máximo numa probabilidade intermediária. Eu cheguei no diagnóstico? Não. Eu descartei o diagnóstico? Não. Então não faz sentido solicitar. Beleza, pessoal? E aí, gente, o caminho agora, uma vez que deu uma probabilidade pré-teste para DAC baixa ou muito baixa, né, e o paciente não tem os fatores de risco ali naquela que é baixa, nós vamos investigar outras causas. Problemas musculoesqueléticos, pulmonares, gastrointestinais. Tranquilo? Fez sentido, pessoal? Ao final da aula, voltem nesse raciocínio aqui, que ele pode ajudar bastante vocês a conduzirem os casos na APS, beleza? Beleza, então até aqui eu falei de DAC. Professor, mas nenhuma causa eu preciso mandar para emergência? Não, gente. Aí agora nós vamos trabalhar com as características clínicas de outras doenças que nós também precisamos descartar e algumas delas precisam ir para emergência também. Mas vamos tranquilo que nós vamos conversar gradativamente sobre elas. Tranquilo? Seguindo então, gente, vamos ver as características das demais causas de dor torácica, ainda que dentro das causas cardiovasculares. Nós temos aqui a pericardite, né, que é a inflamação do pericárdio, aquela membrana que envolve o coração, certo? A causa mais comum da pericardite é a infecção viral. Tá? Só que ela pode ter outras causas mais sérias, infecção bacteriana, trauma, câncer, uremia, doenças reumatológicas, tá? E o mais importante aqui, gente, é que na maioria dos casos que são causados por vírus, a infecção ela se resolve sozinha em poucas semanas, sem deixar sequelas, tá? O que vai nos levar a pensar em pericardite? Geralmente, pessoal, o paciente ele pode ter um pródromo viral, então o paciente pode vir aí com tosse seca, febre baixa, dor muscular, sintomas ali que vão lembrar alguma questão de via aérea superior, tal, mas daí o paciente começa com a dor torácica aguda, contínua,
E é uma dor, gente, que ela é ventilatório dependente. Ela piora quando o paciente respira fundo, tá? E aí tem um detalhe aqui que é bem característico. O paciente ele vai te referir, gente, que a dor melhora quando ele se senta e inclina o tronco para frente. Isso é quase que um sinal clássico, tá? Já ajuda muito a gente a pensar. Além disso, gente, o atrito pericárdico, que é aquele ruído que parece couro sendo esfregado, sabe? Ele pode estar presente, mas também pode estar ausente, tá? Um ponto importante aqui, gente, são aqueles casos mais graves de pericardite, tá? Que geralmente levam ao que chamamos de tamponamento cardíaco, ou seja, ocorre um acúmulo muito rápido de líquido dentro do pericárdio. Geralmente, isso aqui é causado por traumas. Esse quadro, gente, é uma urgência médica, porque esse líquido ele vai impedir o funcionamento adequado do coração. E no caso do tamponamento cardíaco, gente, nós temos aí uma tríade que ajuda muito no reconhecimento do quadro clínico e também que as provas adoram testar, que é a famosa tríade de Beck do tamponamento cardíaco. Sendo os sintomas aí o abafamento das bolhas cardíacas, faz sentido, né? Tá cheio de líquido ali entre o pericárdio e o coração, atrapalhando a condução do som, certo? Turgência jugular, porque o coração ele tá ali espremido pelo líquido do pericárdio, certo? E aí tem menos espaço nos átrios para justamente receber o sangue venoso. Então isso pode manifestar com turgência jugular. E o terceiro sinal é a hipotensão arterial, porque esse coração ele está bombeando menos sangue por conta do seu ventrículo esquerdo estar comprimido também pelo líquido acumulado no pericárdio. Faz sentido, gente? Por isso nós chamamos de tamponamento cardíaco e a tríade de Beck é justamente isso. Abafamento de bolhas cardíacas, turgência jugular e hipotensão arterial. Beleza, pessoal? Aí, gente, diante da suspeita tanto de uma pericardite viral, simples, sem tamponamento cardíaco, mas também quando você está suspeitando de um tamponamento cardíaco, é importante que esse paciente seja encaminhado para emergência, tá? No segundo caso, para confirmar e já abordar esse tamponamento cardíaco, tá? Muitas vezes tem que puncionar para drenar. Já no primeiro caso, da pericardite viral, precisa ser encaminhado também para descartar que essa dor realmente é apenas uma pericardite viral e não algo isquêmico ou outra causa grave, tá? Porque geralmente o paciente vai precisar fazer eletro, raio-x de tórax, né, marcadores de necrose miocárdica, o VHS e o PCR que vão estar elevados aqui na condição da pericardite, tá? Tudo isso para fechar o diagnóstico e iniciar o tratamento adequado. Certo, pessoal? Tranquilo? E aí, gente, a última causa cardiovascular que eu gostaria de conversar com vocês é uma condição gravíssima, tá? Que a gente não pode deixar passar, que é a dissecção de aorta, tá? As provas adoram cobrar as características da dor da dissecção de aorta. Então, muita atenção, gente. O que é essa tal de dissecção de aorta? A dissecção, gente, ela acontece quando a camada íntima da artéria se rompe e o sangue começa a passar entre as camadas da parede do vaso. Então, ela começa a dissecar a camada íntima da média. Ela literalmente sai dissecando, tá? A imagem aí ajuda a ilustrar isso. Dei uma olhada aqui. Isso, pessoal, cria um segundo canal, um lúmen falso de fluxo, né? Que ele pode começar a se expandir rapidamente. Pensa comigo, o sangue arterial está sob pressão, né? Então isso aí vai empurrando esse sangue, ajudando e piorando cada vez mais essa dissecção. E essa condição, gente, ela pode ser causada por algum trauma, né? Mas também pode ser por causas não traumáticas. E dessas não traumáticas, o principal fator de risco é a hipertensão arterial. Olha que coisa, gente. Clinicamente, pessoal, a dor aqui ela é muito intensa. Ela vem com a descrição clássica. É uma dor lacerante, excruciante, lancinante, tá? Que o paciente muitas vezes refere como a pior dor da vida, tá? E geralmente é uma dor que irradia para o dorso. Então fiquem muito atentos a esse padrão, tá? Aí, gente, como da aorta saem vários ramos de outras artérias, em alguns casos a dissecção ela pode atingir outros territórios ao mesmo tempo. Então, tá dissecando a aorta, pode acontecer dela subir e dissecar a coronária, levando a um infarto, pode subir mais, dissecar a carótida, fazendo um AVC, pode dissecar as artérias renais, levando a insuficiência renal aguda, pode dissecar aí ramos mesentéricos, ilíacos, enfim, o negócio pode ser
muito catastrófico, tá? Muito mais do que só dissecar a aorta, né? Entre aspas, só, né, pessoal? Porque já é muito catastrófico. Outro achado que pode aparecer no exame físico, gente, é a diferença de pulso entre membros superiores e inferiores, tá? Isso aqui ajuda a gente a levantar a suspeita, porque esse falso lúmen que é criado pela dissecção vai gerar essa diferença de pulso entre os membros superiores e inferiores, certo? Aí, gente, diante de uma suspeita de dissecção, não dá para vacilar. Esse paciente ele precisa ser encaminhado imediatamente para uma emergência cardiovascular, de preferência com suporte cirúrgico, tá? A mortalidade dessa condição, vejam aí, é altíssima. É 1% a cada hora nas primeiras 24 horas e chega a 25% na primeira semana se não houver tratamento adequado. Então, gravem bem. Dor torácica muito forte, lancinante, súbita, irradiando para o dorso, pense em dissecção de aorta até que se prove o contrário. Encaminhe esse paciente. Fechado? Podemos seguir? Beleza, pessoal. Causas cardíacas principais foram. Agora vamos falar de 3 causas pulmonares mais comuns de gerarem dor torácica, tá? O pneumotórax, o tromboembolismo pulmonar e a pneumonia. Começando aqui pelo pneumotórax, tá? O que é esse pneumotórax? Lembra? É a presença de ar no espaço pleural, certo? Essa condição, gente, ela pode acontecer de forma espontânea, tá? Aqueles pacientes jovens, perfil longilíneo, tá? Pode acontecer de forma espontânea. Então, por exemplo, o paciente está lá na academia, né, fazendo o treininho dele, de repente ele começa com uma dor torácica no hemitórax esquerdo, súbita, associada à dispneia. Opa! Levanta a hipótese aí de pneumotórax, por exemplo. Obviamente tem que investigar, mas é uma boa hipótese, tá? Então, pacientes aí jovens podem ter de forma espontânea, ou então tem outras causas, por exemplo, causas traumáticas, né? Trauma torácico, ruptura de bolhas subpleurais, assim mais comuns em pacientes que têm DPOC, né? Tuberculose, até neoplasias também podem fazer pneumotórax, tá? No pneumotórax, pessoal, o paciente, então, ele costuma relatar uma dor torácica de início súbito, tá? Geralmente em pressão, localizada no hemitórax afetado, tá? E piora com a inspiração profunda ou com a tosse, tá? Então, é uma dor ventilatório dependente, tá? Então, essa dor, muitas vezes, ela vem acompanhada também de dispneia. Tá? Então, o paciente refere também dispneia, porque tem uma área do pulmão que, além de não estar sendo oxigenada, né, gerando oxigenação ali para o corpo, ela ainda está comprimindo outra região do pulmão. Faz sentido? No exame físico pulmonar, o que a gente espera encontrar? Na inspeção, pode haver abaulamento de espaços intercostais, tá? É menos comum, mas pode. A palpação, você vai perceber frêmito tóraco-vocal diminuído, faz sentido? E a percussão, você vai perceber som timpânico ou hipersonoro naquele hemitórax afetado, certo? Tem ar ali, né? Então aumenta aí o som timpânico ou hipersonoro. E na ausculta desse pulmão, a gente vai observar redução ou até ausência do murmúrio vesicular do lado acometido. Fez sentido, gente? Certo. Aí, nesses casos de suspeita de pneumotórax, pessoal, o ideal é encaminhar esse paciente para o pronto-socorro, tá? Porque a radiografia de tórax é quem vai confirmar o diagnóstico. Uma vez confirmado, o pneumotórax que seja espontâneo, primário, se for ali pequeno, o paciente estiver bem clinicamente, ele pode ser acompanhado aí na atenção primária, tá? Por outro lado, se for um pneumotórax secundário a alguma outra condição ou estiver associado a sintomas importantes, aí, gente, esse paciente precisa ser hospitalizado até a resolução completa do problema. Beleza, pessoal? E aí, gente, sobre pneumotórax, olhe agora para a direita aqui do slide, tá? Isso aqui é bem importante para a vida e para as provas. A gente pode estar, pessoal, diante de um pneumotórax hipertensivo. Então, a gente tem que estar alerta para isso aqui, tá? Geralmente, ele é causado por trauma, tá? Normalmente, por exemplo, o pneumotórax espontâneo, é raro ele fazer um pneumotórax hipertensivo. Tá bom? Mas aqui, gente, no hipertensivo, ele é um quadro gravíssimo, tá? Esse pneumotórax hipertensivo, ele vai acontecer, gente, por uma lesão que gera um mecanismo de válvula unilateral, de tal forma que toda vez que o paciente inspira, vai entrando mais ar ali naquela cavidade pleural e esse ar não consegue sair.
Daí, com o tempo, esse ar ele vai se acumulando e começa a comprimir as estruturas anatômicas do tórax, pulmão, traqueia, mediastino, coração. E aí, gente, nesse caso, o paciente geralmente vai apresentar hipotensão arterial, taquicardia. Se você examinar o pescoço, você vai ver turgência jugular, desvio da traqueia para o lado contralateral ao pneumotórax. No exame do pulmão, vai ter ausência de murmúrio vesicular, som timpânico à percussão. E aí, gente, se isso aqui não for abordado com urgência, esse paciente pode evoluir rapidamente para uma parada cardiorrespiratória. Então, geralmente, pessoal, precisa ser abordado rápido. E aqui a abordagem é fazer uma descompressão, tá, desse pneumotórax hipertensivo, utilizando uma agulha de grosso calibre, que você vai inserir ela no quarto ou quinto espaço intercostal, perpendicular à linha axilar média, né? E em seguida, idealmente, fazer a drenagem torácica, tá? Essa primeira etapa, pessoal, de descomprimir, facilmente ela pode ser executada na APS, evitando que esse paciente evolua para uma parada cardiorrespiratória. Faz sentido, pessoal? Então, fiquem atentos aos sinais, pessoal. Isso aqui, pneumotórax hipertensivo, é uma emergência real. Tranquilo até aqui, gente? Seguindo aqui, pessoal, outra causa grave de dor torácica é a embolia pulmonar, tá? Ou tromboembolismo pulmonar. Aqui a gente está falando de êmbolos, que podem ser sanguíneos, gasosos ou até gordurosos, né? Que acabam obstruindo as artérias pulmonares, total ou parcialmente. Pessoal, a embolia pulmonar é a terceira causa mais comum de eventos cardiovasculares agudos, ficando apenas atrás do infarto e do AVC. E olha, gente, que dado preocupante. Se não for tratada, a taxa de mortalidade aqui pode chegar a 30%. Tá? Quais são as características clínicas dessa doença para a gente pensar? Aqui, gente, nós temos uma dor torácica pleurítica, tá? Ou seja, ela é ventilatório dependente, é uma dor aguda, empontada e geralmente unilateral. Tá? E normalmente o sintoma mais comum aqui não é a dor torácica, é a dispneia súbita inexplicada. Tá? Geralmente, esse paciente também apresenta taquipneia, taquicardia, que são muito comuns, tá? E também pode ter tosse e hemoptise, tá? Além do paciente estar ansioso e por vezes ter a descrição de uma sensação de morte iminente, tá? Um detalhe importante aqui, pessoal, é que no exame físico do pulmão tudo pode parecer normal, exceto pela taquipneia, né? Isso aqui pode enganar se você não tiver um alto grau de suspeição, tá? E geralmente o exame de raio-x de tórax e o eletro podem até ser normais também, tá? Então é uma doença que a gente tem que manter a suspeita para descartar, tá? Sempre fiquem atentos a sinais de trombose venosa profunda ali nos membros inferiores. Então, o paciente está com dor torácica, dispneia, você vai olhar ali, tem um dos membros inferiores que está com dor, está com edema, calor, tem um cordão varicoso ali vermelhão. Opa, acende o alerta. Esse paciente tem um histórico de fratura recente, especialmente de ossos longos, né? Então, fratura de fêmur aumenta aí o risco, né, de embolia gordurosa, histórico de câncer, imobilização, aquele paciente acamado, né? Tudo isso, gente, aumenta o risco de TEP, tá? De tromboembolismo pulmonar. Então, pessoal, diante de qualquer suspeita de TEP, o paciente deve ser encaminhado imediatamente para o pronto-socorro, tá? Lá vai ser feita uma investigação, um protocolo todo de forma adequada para confirmar ou descartar esse quadro clínico. Beleza, pessoal? Gente, então agora vamos revisar a pneumonia, tá? Que também pode causar dor torácica, principalmente quando essa pneumonia está ali localizado próximo da pleura, tá? Toda pneumonia dá dor torácica? Não necessariamente, tá? E aqui, gente, quando a dor é causada pela pneumonia, a gente tem uma dor pleurítica, tá? Ventilatório dependente, que vem acompanhada com sintomas respiratórios. Então, normalmente, o paciente vai te contar que estava gripado. Ah, doutor, eu estava gripado e tal. Então, ele tem uma infecção de vias aéreas superiores que rapidamente se evolui para febre, calafrios, tosse, escarro purulento, tá? No exame físico, vamos lá, atenção, inspeção pode mostrar expansibilidade reduzida, tá? Do lado afetado, bem difícil de ver isso aqui, mas pode ter. Na palpação, a expansibilidade você consegue perceber melhor, né? Que ela está reduzida. Também quando você vai fazer frêmito tóraco-vocal, ali no local que tem a consolidação, geralmente vai estar aumentado esse frêmito tóraco-vocal, certo?
Como estamos pensando em uma síndrome de consolidação pulmonar, a percussão pode revelar para a gente submaciez ou maciez. Faz sentido? E a ausculta traz achados aí característicos. Pode ter uma broncofonia, egofonia e especialmente os estertores finos, né? Os estertores crepitantes. Beleza, gente? Para diagnóstico da pneumonia, a SBPT, né, que é a Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tissologia, recomenda que seja feita radiografia de tórax associado à anamnese e exame físico para confirmar o diagnóstico. É o ideal, gente, mas nós sabemos que em alguns lugares pode ser que não haja raio-x disponível com facilidade. E aí, nessa situação, se o quadro for bem sugestivo de pneumonia pela anamnese e pelo exame físico, é recomendado já iniciar o antibiótico empírico, tá? Pneumonia, gente, mata bastante. Então, é bom a gente manter o alto grau de suspeição e uma vez anamnese e exame físico, alto grau de suspeição, a gente começa o antibiótico empírico se não tiver raio-x disponível, tá? Óbvio que naqueles casos em que não há critérios de internação. Porque naqueles que tiverem critérios de internação, gente, você não vai mandar para casa com antibiótico. Você vai encaminhar para o hospital para avaliação e possível internação, certo? Tá. E quando é que a gente deve considerar internação hospitalar? Aí, pessoal, na atenção primária, a gente não tem, geralmente, exames laboratoriais disponíveis. Então, o que a gente utiliza? A gente utiliza um score chamado CRB. Tá? Esse CRB são siglas para o que significa confusão mental, R de respiração, né? Pensando aí em frequência respiratória, e o B de blood pressure, né? Pressão arterial em inglês, que também é um critério, e o 65 é 65 anos de idade. Então, com isso em mãos, pessoal, nós temos aí que se o paciente apresentar qualquer um desses critérios aqui positivos, ele tem indicação de considerar acompanhamento hospitalar do quadro de pneumonia. Então vamos lá, se o paciente tem sintomas de pneumonia e tem confusão mental, ou tem uma frequência respiratória maior ou igual a 30 incursões respiratórias por minuto, ou então ele tem uma pressão arterial baixa, que é definido por uma PAS menor que 90, e ou PAD menor ou igual a 60 milímetros de mercúrio, ou então esse paciente tem 65 anos ou mais. Se tiver, gente, um ou mais desses critérios, o paciente tem maior risco de gravidade e deve ser considerado internação hospitalar. Certo, pessoal? Maravilha, gente. Passando agora para as principais causas de dor torácica de origem do trato gastrointestinal. Lembra que dor torácica vai da mandíbula até a cicatriz umbilical? Pois então, dores de parte aqui do aparelho gastrointestinal podem simular dor torácica, tá? Especialmente as queixas epigástricas ou retroesternais, beleza? Aí aqui, gente, eu trouxe para vocês as principais causas, tá? Então vamos lá, começando com a úlcera péptica. O paciente, gente, que tem úlcera péptica, ele pode ter úlcera no estômago ou no duodeno, tá? Daí, cada local tem um padrão de dor. Mas olha que interessante, geralmente a dor relacionada às úlceras, elas têm uma relação com a alimentação. Veja comigo, nas úlceras gástricas, a dor é uma queimação epigástrica que piora após o paciente comer. Pensa assim, quando a comida cai no estômago, ela atinge a úlcera e gera dor, tá? Inclusive começa ali a digestão, né? Aumentar o suco gástrico, isso gera dor, certo? Já na úlcera duodenal, a dor ela costuma melhorar após a refeição. Só que geralmente 1 a 4 horas depois da refeição, a dor volta. Lembra assim, logo depois da ingesta alimentar, começa a ter um atraso do esvaziamento gástrico, tá? O piloro fica mais fechadinho ali, tá? E também, consequentemente, tem uma redução do pH do ácido gástrico que sai ali misturado com o alimento para o duodeno. Consequentemente, isso gera um alívio ali logo que o paciente faz a alimentação. Tá? E aí, quando passa um período pós-prandial, geralmente a dor volta a acontecer. Esse é o padrão da úlcera péptica, gente. Tem as úlceras gástricas e as úlceras duodenais, tá? Os dois tipos de úlcera melhoram com antiácidos, tá? Então, essa é uma boa pista. E como fatores de risco importante, tem aí o tabagismo, uso frequente de AINES, tá? Lembra que a gente comenta sobre isso em algumas aulas que a gente vai falar sobre prescrição de AINES? Olha aqui.
Além disso, consumo de álcool crônico, tá? Também aumenta o risco de úlcera péptica, beleza? E aí, para o diagnóstico, é indicada a endoscopia digestiva alta, tá? Sendo que o tratamento pode ser feito com inibidores de bomba de prótons, como o omeprazol. Certo, pessoal? Seguindo aí, temos a famosa doença do refluxo gastroesofágico, né, DRGE. Aqui, pessoal, o que vai ajudar vocês a pensarem nesse quadro é a queixa clássica de pirose, que é aquela queimação retroesternal, tá? Que pode confundir aí com a dor isquêmica, mas também o paciente costuma referir que junto vem uma regurgitação ácida na garganta. Tá? E geralmente os sintomas pioram ao deitar e pioram também com estresse emocional. Normalmente aqui vai ter alívio dos sintomas com o uso de antiácidos ou então inibidor de bomba de prótons, tá? Já na dor cardíaca não tem melhora com antiácido, tá? Não é comum isso acontecer. Aqui, gente, é mais comum que o paciente tenha esse sintoma há vários dias, tá? E ele não costuma ter melhora da queimação após o repouso e nem piora a queimação após o esforço físico. Então a gente vai pegando essas características para ajudar a diferenciar, certo? Aí, gente, se houver sinais de alarme, como perda de peso, disfagia e outros, né, que a gente conversa sobre eles na aula de DRGE, é obrigatória a solicitação de endoscopia digestiva alta, tá? Mas, por outro lado, se não houver esses sinais de alarme, aí pode ser iniciado tratamento empírico, né, com o IBP, como o omeprazol, para a gente tratar esse paciente e reavaliar ele após o tratamento. Beleza, gente? Outra causa que pode nos confundir aqui é doença das vias biliares, tá? Nós temos duas especiais aqui causadas, né, por cálculos na vesícula biliar. Na primeira situação, nós temos aí a cólica biliar. Aqui, gente, o paciente não tem inflamação da vesícula, tá? Ele tem apenas dor na vesícula causada pela contração dessa vesícula após as refeições, por ter uma pedra lá dentro que pode gerar dor. Então pensa comigo, o paciente comeu. Qual que é o estímulo natural? A vesícula começa a contrair para liberar bile lá no duodeno. Aí o que acontece? Ela vai contrair e tem uma pedra lá dentro. Isso aqui gera dor. Faz sentido? Só que aí, pessoal, é uma dor que vem geralmente após as refeições, normalmente ela melhora em até 7 horas, tá? E geralmente vem sem nenhum outro sintoma associado. Nesse caso aqui, é importante fazer uma investigação solicitando ambulatorialmente uma ultrassonografia abdominal para esse paciente, tá? Já na colecistite aguda, gente, aqui nós estamos falando de uma inflamação da vesícula biliar. E essa inflamação ela é causada pela obstrução de algum dos ductos de drenagem. Tá? E aí, pessoal, esse paciente aqui, ele tem uma dor no hipocôndrio direito, tá? Com a duração que vai persistir para além de 7 horas. Então, a gente está falando de uma condição de abdômen agudo, tá? Que é um abdômen que geralmente é cirúrgico, é uma alteração que precisa de cirurgia. Normalmente aqui vai vir acompanhado de febre, náuseas, vômitos, tá? No exame físico, esse paciente pode ter o sinal de Murphy positivo, né? Que é aquela dor durante a inspiração profunda, né, que acontece enquanto o examinador comprime a região do ponto cístico ali no hipocôndrio direito do paciente, tá? Esse sinal positivo aumenta bastante a probabilidade de colecistite aguda, certo? Esses casos aqui, pessoal, devem ser encaminhados para o pronto-socorro para avaliação, confirmação e possível cirurgia de emergência, beleza? Por fim, pessoal, e bem comum no dia a dia, nós temos aí como diagnóstico diferencial da dor torácica a dispepsia, tá? Que ela é definida como dor ou desconforto no andar superior do abdômen. E essa dispepsia pode se manifestar com epigastralgia, isoladamente, né? Ou então com sintomas pós-prandiais. Saciedade precoce, empachamento, eructações, tá? A dispepsia, gente, ela é uma condição que pode ser causada por várias coisas. Infecção por H. pylori, gastrite, cólica biliar ou até a dispepsia funcional, que são aqueles casos em que não é encontrado nenhuma causa orgânica que justifique os sintomas, tá? E aqui, pessoal, a gente vai investigar a causa, né? Sendo que, se não houver sinais de alarme na atenção primária, nós podemos lançar mão do inibidor de bomba de prótons empírico, né, para esse paciente e observar se teve melhora ou não
não, se não tiver melhora, aí tem que fazer a endoscopia. Certo, pessoal? Então lembrem, dor torácica nem sempre vem do coração, tá? Essas causas do aparelho gastrointestinal aqui são comuns na prática e precisam estar no seu radar. Mas percebam que tem alguns casos que, mesmo sendo do aparelho digestivo, por exemplo aqui a colecistite aguda, esse paciente precisa ser encaminhado para emergência. Beleza, gente? Tranquilo? Caminhando aqui, pessoal, com a nossa aula, uma vez descartado causas potencialmente graves, percebeu que não tem nada a ver com coração, pulmão, trato gastrointestinal, chegamos aqui às causas mais comuns no atendimento ambulatorial, que são as causas musculoesqueléticas. Essas dores, pessoal, elas costumam ter um padrão insidioso e persistente, tá? Geralmente a duração pode ir de algumas horas, mas também pode ser de vários dias. Em geral, pessoal, essas dores são localizadas, tá? Mas como a gente conversou nas nossas aulas sobre dor, né, principalmente a dor miofascial, em alguns casos essa dor pode ser mais difusa, né? Especialmente quando envolve aí músculos maiores ou tem múltiplos pontos, tá? Uma dica prática importante é que esse tipo de dor, ela costuma mudar ou piorar com o movimento, com a posição do corpo, às vezes até com a respiração profunda, né? Isso aqui ajuda a gente a diferenciar de uma dor de causa cardíaca isquêmica, por exemplo. No exame físico aí, é essencial a gente procurar pontos dolorosos, né, pontos gatilho, alterações de parede torácica, sinais de processos inflamatórios locais. Aqui são essas alterações que a gente está procurando. Tá? Aí, gente, eu sei que não faz parte das causas musculoesqueléticas, mas para deixar aqui próximo, né, músculo, pele e tudo mais, eu coloquei aqui para a gente conversar sobre uma causa de dor torácica que vem da pele, que é o famoso herpes zoster. Essa doença, gente, acontece por uma reativação do vírus da varicela, tá? Popularmente, você vai ver o paciente e fala assim, doutor, eu tô com cobreira aqui no meu corpo, tá? É o herpes zoster, tá? Aqui, gente, então, é um paciente que já teve um histórico de varicela, tá? E em algum momento aí de redução da imunidade, seja pela questão da idade, estresse emocional, uso de algum medicamento que faz alguma imunossupressão, esse paciente volta a abrir um quadro, só que agora de herpes zoster, esse vírus que estava ali alojado em algum nervo periférico, tá? E aí, pessoal, o paciente aqui, ele apresenta uma dor intensa, tá? Normalmente no trajeto de um dermátomo, e geralmente essa dor começa antes de aparecer as lesões de pele, tá? Normalmente depois de 24 horas até 48 horas que já começou a dor é que vai surgir as lesões cutâneas, né? Normalmente vesículas agrupadas, dolorosas, que vão evoluindo para crostas. E aí, pessoal, não é exagero do paciente. A dor costuma ser muito forte, tá? E se na situação você ali está examinando o paciente e ele ainda não tem as lesões, a gente precisa descartar outras causas, tá? Porque essa dor pode estar simulando um infarto, uma úlcera péptica, às vezes inflamações do abdômen, né? Um abdômen agudo, tá? Então, quando não tem lesões, é importante que esse paciente seja avaliado no pronto atendimento para descartar essas condições. Então, por isso, gente, sempre inspecione a pele com atenção, tá? Especialmente aí nos pacientes idosos, tá? Que geralmente é o público que mais é acometido por essa condição. Tá bom? Mas também pode acontecer paciente que está sob estresse intenso, imunossuprimido, tá? Pode acontecer reativação do vírus. Depois do desaparecimento das lesões, alguns pacientes, gente, podem ficar com dor por meses, tá? Que é uma dor neuropática chamada neuralgia pós-herpética, tá? Então, é um quadro que pode acontecer também, principalmente se não for bem tratada essa dor, ela pode evoluir para uma dor crônica. E aí, gente, tendo as lesões que confirmam o diagnóstico, dá para tratar tranquilamente na atenção primária, tá? Geralmente a gente utiliza ciclovir, né? Tem uma questão temporal aqui para a gente prescrever ele, e também medicamentos para dor, especialmente para evitar a cronificação dessa dor. Certo, pessoal? Então, gente, sobre as causas musculoesqueléticas, nós temos que pensar nas síndromes costocondrais e condroesternais, tá? Que são causas bem comuns de dor torácica anterior, não cardíaca. E o exemplo mais clássico aqui é a costocondrite, tá? Essa condição, gente, ela pode surgir por trauma, esforço físico exagerado ou às vezes até por infecção viral.
tá? O ponto-chave aqui para a gente reconhecer é que essa dor ela é reprodutível à palpação. Ou seja, você aperta ali na articulação costo-external e o paciente fala, doutor, essa dor é aqui, exatamente aqui que dói. Tá? Normalmente a dor ela piora com espirro, piora com a tosse, piora com a expiração profunda, tá? Porque pensa, tá ali mobilizando essa caixa torácica, sendo que essa articulação ela tá infeccionada. Então o paciente vai sentir dor. Quando o paciente gira o tronco, tá? Então tem esse padrão de piora com movimento ou posição do tronco. E muito importante, gente, essa dor ela não é causada ou piorada aí por esforço físico, tá? Embora o esforço físico exagerado anteriormente pode ter causado a dor, se o paciente fizer algum tipo de esforço, sei lá, se ele sobe escada, se ele sobe uma ladeira, não necessariamente vai desencadear os sintomas, tá? Aí, gente, alguns casos podem ter edema, calor e vermelhidão nas articulações costais. Quando tem esse quadro mais exuberante, isso é conhecido como síndrome de Tietze. Tá? Geralmente as provas gostam de perguntar sobre essa síndrome como um diagnóstico diferencial da dor torácica. Então estejam atentos, tá? Essa costocondrite aí que vem com edema, calor, vermelhidão ali nas articulações costais é chamado de síndrome de Tietze. Beleza? O tratamento aqui, pessoal, nas costocondrites é simples. Uso de AINES, tá? Preferencialmente via oral, dá um repouso curto ali para o paciente, normalmente tem uma melhora rápida espontaneamente. Certinho, gente? E fechando a parte de dor torácica osteomuscular, temos nossas campeãs, que são as dores musculares, tá? Das principais causas musculares de dor no tórax, gente, nós temos aqui a dor miofascial, né? Que nós já conversamos bastante em outras aulas de dor, lembra? Aquela dor causada por pontos gatilho, né? Geralmente músculos específicos. E aqui os principais carinhas envolvidos são o músculo escaleno, os peitorais maior e menor, o serrátil anterior e os intercostais. Nas imagens aqui, pessoal, à direita do nosso slide, mostra exatamente o padrão de dor referida de cada um desses músculos, tá? Pausem o vídeo e observem com atenção. Percebam, gente, o quanto isso pode pegar a gente se não tiver feito uma boa anamnese, um bom exame físico. Se não tiver atenção, gente, o médico pode encaminhar para a emergência um paciente com dor clássica miofascial com baixíssima probabilidade de dor isquêmica. Então, muita atenção aqui, gente, beleza? Como a gente conversou, é menos comum, mas a dor miofascial ela pode vir acompanhada de sintomas autonômicos. Então, além do padrão de dor miofascial, o paciente pode ter ali sudorese, palidez, tá? Às vezes até cianose. Mas aí, como é que a gente faz para diferenciar de dor cardíaca? Aí, gente, tem os comemorativos da dor miofascial que nós conversamos, não vai ter os comemorativos da síndrome coronariana aguda e utilizando aquele esqueminha que a gente conversou lá no começo da aula, que prediz a probabilidade de síndrome coronariana aguda, passando depois para aqueles diagnósticos diferenciais de causas graves, de embolia pulmonar, pneumotórax, né, dissecção de aorta. Cara, você descartou todas essas questões, sobrou a dor miofascial, tá? Beleza, pessoal? Então, muita atenção quando vier com esses sintomas autonômicos. Professor, não deu para descartar que seja outra condição. Pessoal, encaminha para a emergência para fazer a avaliação. Beleza? Tranquilo? Tratamento aqui, nós já conversamos na aula de dor miofascial, né? Então, qualquer coisa, revisite essa aula. Beleza? Outra causa de dor muscular, gente, é a famosa pancada no tórax, ou então aquele paciente que fez um esforço intenso agudo, sei lá. Doutor, ontem eu descarreguei um caminhão de mudança e hoje eu tô com dor aqui no meu peito. Gente, isso aqui é uma contusão muscular, tá? Aqui, gente, o paciente ele vai te contar, se você perguntar, é claro, né? Ele vai te contar que teve algum trauma, ou então que ele fez algum esforço exagerado no dia anterior, ou 2 dias atrás, tá? Com aquele grupo muscular. E aqui o tratamento é sintomático, tá? Repouso, analgésico ou AINE, tá? E por fim, gente, nós temos aqui a síndrome da fisgada precordial.
tá? É uma causa bem comum, pessoal, em adolescentes e adultos jovens, tá? E o que é isso? Essa síndrome, gente, ela tem uma origem ainda desconhecida, mas provavelmente de origem músculo-esquelética. A característica clínica aqui é uma dor enfisgada, tá? Ela pode ser intensa, normalmente no hemitórax esquerdo, bem localizadinha, tá? E geralmente ela pode piorar com a respiração ou com movimentos do tronco, tá? Talvez até algum de vocês já tiveram essas fisgadas, tá? A duração dela é bem curta, tá? De alguns segundos a poucos minutos e pode acontecer de forma esporádica e outras pessoas podem ter até várias vezes ao dia, tá? Importante aqui, gente, tem resolução espontânea e não precisa de tratamento farmacológico. Então aqui, descartadas outras causas com essas características, nessa idade, né, adolescente, adulto jovem, nós podemos pensar nessa condição, por exemplo, certo? E por fim, pessoal, como diagnóstico de exclusão, não podemos esquecer das causas relacionadas à saúde mental, tá? Lembrando, gente, que é diagnóstico de exclusão, tá? Aqui nós temos que descartar outras causas para depois a gente pensar assim, não, realmente pode ser uma causa de saúde mental. Aqui nós temos especialmente a síndrome da hiperventilação aguda, né? Especialmente o ataque de pânico, né? Que a gente conversou lá na nossa aula de ansiedade, lembra? Lá tem os critérios de ataque de pânico e muitos deles, vocês vão ver que eu vou repetir aqui. Aqui, pessoal, nós temos as características de o paciente sentir uma dor exatamente ali no ictus cordis, tá? O paciente, inclusive, ele consegue apontar com o dedinho o local exato dessa dor, tá? Essa dor, pessoal, ela costuma ser persistente, ela pode durar horas, tá? E muitas vezes ela pode vir alternada com fisgadas rápidas na região inframamária esquerda, tá? É bem comum que essas crises aí de fisgadas, elas tenham uma duração de 1, 2 segundos, tá? Mas o desconforto como um todo, ele se mantém. Aí, pessoal, quase sempre os sintomas eles são desencadeados por estresse emocional, tá? É um dado importante da anamnese. Depois que você descartou as outras causas, pergunta para o paciente o que ele estava fazendo, o que aconteceu, se ele imagina que pode ser algo que tenha gerado esses sintomas, tá? E aí, quando o paciente começa a te contar algo relacionado a essa situação desencadeante, a dor piora, começa a ter choro, tá? Piora os outros sintomas que geralmente vêm associados, né? E quais são esses sintomas associados? O paciente pode ter agitação, ansiedade, aquela sensação de sufocamento, né? Pode ter sintomas depressivos juntos. Esse paciente pode ainda queixar de parestesias, né? Formigamentos na mão, ao redor da boca, sensação de despersonalização e desrealização, né? Aquele medo intenso de perder o controle de si mesmo. Lembra, né? Dos critérios de ataque de pânico? Se não lembra, volta a nossa aula lá de ansiedade, né? É lá que a gente fala sobre ataque de pânico. Aí, gente, o cuidado aqui é a gente fazer direitinho o passo a passo que a gente conversou. A gente não pode desvalorizar a dor do paciente, porque sim, pode haver uma causa grave associada, mas também nós não devemos supervalorizar fazendo procedimentos desnecessários, exames invasivos, encaminhando esse paciente para o pronto-socorro sem necessidade, tá? Isso só aumenta a ansiedade desse paciente. Então, o que a gente faz, pessoal? Primeiro, descartou as causas orgânicas graves, tá? Seguindo o passo a passo que a gente conversou. Descartou? Descarte causas de origem pulmonar, gastrointestinal. Descartou? Não é osteomuscular nem de pele? Opa, então possivelmente estamos diante de uma causa relacionada à saúde mental. Aí aborda os sintomas associados, tenta caracterizar a situação, tá? E aí, gente, nesses casos, nós podemos orientar o paciente, né, a fazer aquela respiração diafragmática, deitar no local calmo, tranquilo, né? E para aqueles casos em que a crise estiver muito intensa, prolongada, aí nós podemos lançar mão de um benzodiazepínico de ação rápida, como o diazepam ou alprazolam. Certo, pessoal? Tranquilo? Então aqui, tranquilizar o paciente, construir vínculo é mais importante do que tudo nessa hora. Tudo certo, pessoal? Deu para entender? Maravilha, pessoal! Assim, encerramos nossa aula. Espero ter contribuído para tornar o raciocínio mais prático nesses casos de dor torácica. Desejo a vocês bons estudos e até a próxima!